Olá, boa tarde para todos e todas. A gente está começando mais uma sessão aqui do Diálogos da Cultura. É o nosso quinto encontro. É um projeto que é um prazer estar participando, porque ele foi não só criado, né, pensado, ele também é todo gerido com a participação de um grupo de alunas e de professores e professores do IFRJ de Nilópolis, do Bacharelado em Produção Cultural. Então, foi uma maneira da gente, né, conversando, a atuar nesse momento, né, a cumprir um certo papel de colocar em debate uma série de temas e de ideias importantes que a gente está passando nesse momento. Então, a gente tem debatido alguns temas que fez um levantamento, a princípio interno, no próprio curso, para um pouco mapear os interesses, né, os focos dos alunos nesse momento, mas é um projeto que ele é aberto, né, voltado para todo mundo que quiser participar, debater, e a gente tem feito uma série de debates importantes aí, tem colocado uma série de questões que a gente tem conversado com as pessoas sobre esses temas. Então, a gente já teve a participação de muita gente bacana, e hoje a gente vai contar aqui, né, com a Isabela Souza, que ela é doutoranda em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem MBA em Gestão de Projetos pela IBMEC, é bacharel em Turismo pela Universidade, pela Unirio, né? Isabela nasceu e cresceu na Maré, e desde 2011 ela integra o OCIP, Observatório de Favelas do Rio de Janeiro. Atualmente ela é diretora da organização e se interessa pelos debates acerca da cidade, das pessoas que nela vivem, da arte e da cultura como caminhos para a construção de uma sociedade menos desigual. E também a participação especialíssima da minha querida parceira, aluna lá do curso também, Ana Paula Galberto. Ana Paula atua como produtora cultural desde 2011, quando, em conjunto com um grupo de pichadores que fazia parte, começou a realizar os eventos na Zona Norte do Rio de Janeiro. Foi aluno da SPOC, Escola Popular de Comunicação Crítica, atuou como colaborador em organizações da sociedade civil e em movimentos sociais, assim como em festivais de teatro, projetos de artes visuais, literatura, atividades culturais diversas. Enquanto mulher negra e moradora do subúrbio, Ana considera fundamental ampliar a participação de manifestações culturais periféricas como o funk, o hip-hop e suas produções, assim como estimular o protagonismo de artistas negros e negras, provocando assim uma reflexão sobre o espaço ocupado por pretos e pretas nas artes. Graduando em produção cultural pelo IFRJ de Nilópolis, Ana é idealizadora do projeto Leopoldina Hip Hop e atualmente exerce a função de produtora executiva na Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira de Cro. Né? Então, a gente vai debater nessa conversa. Eu sou, antes de mais nada, também o professor Alexandre Pimentel, professor do IFRJ, pesquisador, né? E estou aqui mais na função de mediar a conversa, que a gente vai propor o tema de discutir um pouco do papel da sociedade civil no enfrentamento à crise. Né? Então, como nos outros temas, o nosso recorte é um olhar sempre a partir da cultura, né? A partir da cultura como um campo de discussão, de debate, de disputas. Então, qual seria? A gente já discutiu uma série de outros temas. Nesse momento, a gente precisaria entender qual que é o papel da sociedade civil nesse enfrentamento. Então, a gente tem visto uma série de ações muito potentes de uma galera que atua diretamente nesses territórios, né? Tanto na comunicação popular, como em projetos com perfil que junta muito essa pegada do social com o cultural, e uma galera que tem uma legitimidade e conseguiu agir muito rápido, né? Porque estava presente ali, não era uma galera que chegava, de repente, de paraquedas para fazer algum tipo de atuação social. Então, recentemente, a gente teve um webinário organizado pela agência Redes para a Juventude, que juntou o Fio da Periferia, né? Que juntou uma série desses agentes para exatamente conversar um pouco como é que eles estavam vendo esse momento, descrever um pouquinho as ações que estavam sendo feitas e trocar informações com gente de várias partes do Brasil que tinham exatamente essa pegada de atuar no território. Né? Então, essa é um pouco a conversa que a gente vai ter hoje. Qual é o papel dessas instâncias, dessas organizações que estão ali presentes, fazem um trabalho no dia a dia, que lidam no dia a dia com uma série de problemas, entre esses problemas, muitos deles ligados ao racismo estrutural, à violência policial, à ausência do Estado, né? E muitas vezes, quando está presente, é exatamente por meio da violência, a luta contra esses estigmas todos, né?
de carência ou de violência que está marcado nesses territórios populares. E essas organizações e os trabalhos, às vezes mesmo de grupos coletivos que estão presentes, eles têm o desafio de atuar concretamente ali, né, buscando soluções conjuntas, soluções que partam, né, de baixo para cima dessas próprias organizações. É um momento diferente de algumas décadas atrás, quando você tinha só a ideia, por exemplo, de algumas ONGs de fora que iam atuar nesses territórios, né? Você tem uma virada aí dos anos 90 para os anos 2000 também, quando você passa a ter um pouco mais intensamente projetos nascidos nesses territórios, geridos por pessoas que estavam ali, que vão se qualificando cada vez mais, dialogando, também não ficando restritas, circulando por toda a cidade, e são hoje quadros muito qualificados, que mesmo com toda a violência, com todo o abandono que a gente tem de políticas públicas do Estado, seja em ação afirmativa, seja em políticas culturais, né, seja em projetos sociais, a gente vive um momento de extrema violência simbólica e física, e uma ausência do Estado, que não é por descaso, é um projeto de desmonte, né? Mas esse desmonte ele não consegue se efetivar plenamente, porque existe exatamente um grupo que se formou, foi gerado, né? Exatamente nesse processo da militância nos territórios e que aprendeu a atuar, né, com tecnologias digitais, com rede de comunicação, montando redes de solidariedade, e tem feito a diferença muito grande, atuando nesses territórios com campanhas de esclarecimento, né, com doação, às vezes, redes de arrecadação de alimentos, doação de questões, campanhas de comunicação, né, exatamente para, nesse momento que a gente está vivendo, extremamente grave, fazer uma diferença que pode ser a diferença entre a vida e a morte das pessoas, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, né, depois dessa rápida introdução, como é que vocês veem exatamente o papel desses projetos, dessas instituições que têm uma legitimidade muito grande, que atuam, tão situadas nesses territórios, o papel delas nesse momento de transformação, de resistência, de reinvenção, que esse confinamento, que essa pandemia, né, nos coloca, né? Quais são os desafios, quais são um pouco também os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e como é que vocês estão vendo isso a partir do lugar onde vocês estão inseridos. Passar aí para a Isabela, nossa convidada, né? A gente combinou essa dinâmica primeiro, sempre do convidado ou da convidada falar primeiro, então eu vou passar a bola um pouco para a Isabela e depois a gente vai conversar com a Ana Paula. Vamos lá. Obrigado por ter aceito o convite, Isabela. Olá, pessoal. Uma honra enorme estar aqui, uma honra enorme ter a chance de dialogar, especialmente com a Ana, em mais esse espaço. Estou muito feliz, muito agradecida. E, enfim, espero que seja uma mesa de muitas trocas, mais novas trocas para a gente aqui nesse espaço. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Bom, o Alexandre já me apresentou, vou poupar um pouco do meu tempo aí dizendo quem eu sou um pouco isso que ele disse. E vou apresentar um pouco o Observatório de Favelas antes de responder essa provocação. Acho que isso é importante, porque a minha resposta a essa pergunta, ou as minhas respostas para essa pergunta, ou as minhas perguntas sobre essa pergunta, ela vai muito a partir desse lugar institucional que eu venho acompanhando e ajudando a construir, né, assim, junto com parceiras e parceiros como a Ana e tantas outras pessoas. Então, o Observatório é uma organização da sociedade civil de interesse público. Nós existimos há quase 19 anos, em agosto a gente faz 19 anos, e é uma organização que foi fundada por pessoas que a gente chama de universitários de primeira geração, ou seja, foram as primeiras pessoas das suas famílias que tiveram acesso à universidade pública e que estavam muito preocupadas em pautar a produção de conhecimento, de metodologias e, centralmente, de políticas públicas, partindo da perspectiva das favelas e periferias e das suas sujeitas e dos seus sujeitos. Então, nosso grande incômodo e a nossa grande utopia é ajudar a mobilizar políticas públicas que coloquem a periferia, a favela na centralidade, né? E aí, quando eu estou falando favela e periferia, eu não estou falando só de uma questão geográfica, eu estou falando aqui de uma questão corpórea, de uma questão cultural, de uma questão, enfim, que envolve muitas coisas. Então, a gente atualmente faz isso a partir de 5 eixos, que é a comunicação, educação, políticas urbanas, direito à vida e segurança pública e arte e território.
Quando eu comecei a trabalhar em 2011 no Observatório, eu vim para produzir uma exposição de arte no Galpão Bela Maré. Foi o primeiro Travessias. E a gente inaugurou esse galpão e eu comecei a emendar com outros trabalhos. Depois, durante 5 anos, eu fui coordenadora da Arena Carioca de Cro. Antes disso, articulei um projeto chamado Solos Culturais, que a gente formou 100 jovens em produção cultural e em pesquisa social em 5 favelas do Rio de Janeiro. Enfim, tudo isso para dizer que, enquanto eu estava fazendo essa formação aí mais acadêmica, eu estava muito mergulhada nesse processo de pensar as questões das favelas e periferias a partir dessa dimensão da cultura e a partir de equipamentos culturais. Então, assim, essa possibilidade da gente dialogar a partir desse prisma me deixa muito à vontade para trazer muitas perguntas mesmo, porque eu acho que a gente está num momento de muitas perguntas, né? Assim, quanto mais perguntas a gente puder somar aí nesses momentos, mais possibilidade eu acho que a gente tem de encontrar caminhos. Enfim, falar um pouco isso para situar um pouco a partir de onde a gente está. Então, assim, como Observatório de Favelas, a nossa primeira e principal resposta pública à pandemia de coronavírus no Brasil foi a produção de uma campanha de comunicação. Então, essa campanha está acontecendo desde 19 de março e ela nasce de uma inquietação nossa que era, cara, não tem, né? A gente começou a mobilizar essa campanha, ela entrou no ar em 19 de março. Naquele momento, a gente pensou, cara, não tem ninguém produzindo conteúdo de comunicação para moradores de favelas e periferias para falar sobre isso e chamando essa população para ação. Né? Assim, a gente viu um grupo e um trabalho muito fundamental de ativistas e comunicadores populares trabalhando numa frente de denúncia e de visibilização das desigualdades, né? Porque, de uma forma geral, a pandemia traz isso à tona, escancara as nossas desigualdades, aprofunda as violências estruturantes que você citou muito bem, mas faltava na nossa leitura estratégica uma comunicação mais direcionada para esse público e foi a primeira coisa que a gente fez. A gente colocou de pé uma campanha de comunicação diária naquele momento que disseminava um meme, um áudio por dia via WhatsApp para moradores de favelas e periferias. Também era uma campanha que tinha uma escala que era nacional. Então, a gente não fala em Rio de Janeiro, a gente não fala em Maré, apesar da nossa sede estar na Maré. E, além dessa disseminação via WhatsApp, tem um trampo de ter um repositório online que pudesse ajudar e, enfim, incentivar que outras organizações e pessoas pudessem baixar e usar esse material quanto elas quisessem. Essa foi a nossa primeira resposta. Logo depois, todos os outros projetos começaram a se reorganizar. E a gente vem investindo de uma forma muito sistemática, principalmente a partir de abril, nas respostas via os projetos de arte território. Então, o Galpão Bela Maré, que hoje são o Galpão Bela Maré, que é esse espaço de arte, principalmente visuais, que está localizado na Maré e que tem essa utopia de marcar a favela como um lugar possível para a arte contemporânea habitar. E aí, quando eu estou falando em arte contemporânea, a gente está fazendo uma disputa muito a partir do que, enfim, comumente não se discute quando se pensa arte no Brasil. E aí, se a gente pudesse aqui, se a gente estivesse numa plateia e pudesse interagir, eu ia perguntar, gente, quando vocês pensam em arte brasileira hoje, quem são os caras das artes visuais que vem na cabeça de vocês? E aí, provavelmente, vamos falar vários nomes, pensando nesse contexto de cenário internacional de arte contemporânea, e a gente quer que essa arte esteja no Galpão Bela Maré. E assim a gente levou Vicky Muniz, Marcos Chaves, enfim, um conjunto de grandes artistas para dizer assim, olha, olhem para a favela também como um lugar possível para a arte habitar. E isso cria muitas travessias na cidade, né? Assim, é o nome da exposição que nos inaugurou, é a exposição que a gente vai inaugurar daqui a 15 dias, não é à toa, porque realmente a disputa é por narrativa, e a arte é uma ferramenta. E, ao mesmo tempo, principalmente de 2017 para cá, a gente vem trabalhando muito com a perspectiva de a arte ser ferramenta para visibilizar sujeitos e sujeitas, territórios e questões periféricas. Então, essa é uma outra estratégia de como é que, a partir de programações artísticas, a gente pauta cada vez mais esse lugar, uma vez que a gente já está ali numa cena e já é lido muito pela arte contemporânea, muito nesse lugar de já somos um espaço dedicado à arte, ninguém mais questiona isso, então como é que a partir de agora a gente começa a trabalhar de uma forma mais contundente para falar sobre nós mesmos, sobre o nosso território e tal.
Então, o Bela Maré é isso. A Arena Carioca de Kroll é o equipamento que hoje a Ana é produtora executiva. Imagino que ela vai falar bastante sobre o trabalho que a gente está construindo lá, então eu vou poupar um pouco a apresentação desse espaço, mas é uma cogestão com a prefeitura, que a gente está lá há 8 anos, é tempo pra caramba, assim, construindo o abrir e o fechar de o que a gente disputa é um centro cultural de excelência localizado na Penha. Na Arena Carioca de Kroll, essa é a nossa disputa. Então, enquanto no Bela a gente está focado muito nas artes visuais, na Arena a gente está falando... A gente sempre ficava pensando assim, cara, quando você entra no CCBB, o que você quer sentir? Quando você entra no Oi Futuro, o que você quer sentir? Como é que a gente disputa mesmo essa possibilidade de ter um centro cultural na Leopoldina, pautando uma gestão a partir desse território? E apesar da gente não ser... E o terceiro projeto é o programa Imagens do Povo, que é um projeto de 15 anos que pensa a multiplicação das imagens da cidade a partir da perspectiva de fotógrafos populares, né? Isabela, mas você hora nenhuma aí falou na origem do observatório que vocês eram produtores culturais. Realmente, nós não somos produtores culturais. Nosso objetivo nunca foi gerir equipamento por gerir equipamento. A nossa disputa sempre foi pela política pública cultural. Então, estar nesses espaços, assim, inaugurar um centro de artes visuais na Maré, optar por, via uma licitação pública, gerir um equipamento público cultural, é parte de uma disputa de como é que, fazendo isso nesses lugares, a gente disputa uma política cultural mais generosa para os territórios favelados e periféricos. E, sobretudo, criando metodologia que possa ser... que qualquer pessoa possa usufruir em qualquer contexto de periferia do mundo. E aí eu falo, assim, com muita tranquilidade nessa ousadia, assim. O que a gente está construindo tem essa perspectiva mesmo, assim. A gente tenta documentar e amarrar de uma forma em que a gente possa mesmo abrir para a universidade, quando a universidade quer dialogar com a gente, conversar com produtores culturais de outros países quando eles querem conversar com a gente. Aí, bom, gastei tempo pra caramba e só queria tentar entrar, para começar a tentar entrar nessa pergunta que você me trouxe. Eu acho que tem uma dimensão de... o papel da sociedade civil, historicamente, no Brasil, ela responde muito a uma lacuna do papel do Estado, né? Assim, a gente não quer estar nesse lugar eternamente. Por isso que eu tô falando, a gente quer disputar a política, porque a gente acha que tem que chegar um momento em que o nosso trabalho não vai ser mais necessário, porque o Estado vai falar assim, beleza, entendi como gerir equipamento público em contexto de periferia, agora eu vou fazer isso. Ou então eu vou contratar, ou vou fazer parcerias com OCIPs ou com, sei lá, coletivos territoriais para fazer isso. Então, acho que o nosso papel ele é muito de desenvolvimento de metodologias que possam ir apontando caminhos para o poder público construir uma política que, de fato, signifique a possibilidade da gente mitigar, erradicar as desigualdades e ter uma democracia de fato concreta, né? Porque o que a gente tem hoje no Brasil não responde a esse nome à altura, né? Na minha opinião, pelo menos, na nossa opinião institucional. E o que eu vejo, assim, aí, assim, historicamente, a partir da nossa experiência institucional, é que os realizadores, os gestores, os grandes protagonistas da produção cultural e da realização cultural em se tratando de territórios, eles são pessoas que, na verdade, estão articulando uma agenda de direitos que é muito superior ao direito à cultura. Não que seja pouco mobilizar o direito à cultura, mas, em geral, são pessoas que estão muito atentas à demanda do território precedente a isso, assim. Porque o cara sabe qual é o melhor espaço público para realizar uma ação, o cara sabe quem é o melhor fornecedor de, sei lá, desde cerveja até energia no próprio território. Então, o que eu vejo, assim, nesse momento de pandemia, e eu conversei com alguns realizadores, não só do Rio de Janeiro, mas de outros estados do Brasil, inclusive uma liderança indígena, para tentar responder um pouco essa pergunta, num processo de escrita mesmo de um artigo que desse conta do papel da cultura nesse momento, é que essas pessoas, elas estão se virando nos mil para poder, ir primeiro no campo e dar conta do que as pessoas mais estão precisando agora, e o que as pessoas mais estão precisando agora é comida. Comida e renda é o que as pessoas mais estão precisando agora, mas, assim, o ponto zero do nosso trabalho é comida. Tipo, você pode perguntar para todos os realizadores culturais, provavelmente eles estão imbricados em algum processo de distribuição de cesta básica e tal. E depois eles começaram a articular pensando nos seus, pensando nesse setor, pensando nessa cena. E aí vem todas as gambiarras que são históricas do setor para tentar dar conta de se proteger, né? Isso que eu vejo. Então, enfim, a gente fez primeiro pela comunicação,
posteriormente, a gente foi entrando nessa dimensão do o único público, assim, tem 2 públicos prioritários para a gente, que a gente está trabalhando diretamente com distribuição de cesta básica e programas de transferência de rendas. O primeiro são os mototaxistas, por uma questão de pesquisa nossa e de um reconhecimento de que essa galera ela é responsável por parte significativa dos fluxos da cidade, mobilizada a partir das favelas e periferias. E o segundo são os artistas. E aí, nesse sentido, a gente já distribuiu quase 400 cestas básicas para artistas. A gente acabou de terminar, está terminando, na real, um processo de distribuição de cartões também de alimentação. Enfim, uma tentativa de de cuidar minimamente, além de manter a programação dos 2 espaços culturais que a gente é gestor e acompanha a todo vapor no online, da forma que é possível, muitas vezes com pouco apoio público, isso é real, principalmente se tratando de Arena Carioca de Cro. Mas, assim, numa garra danada, e depois disso tentando cuidar das pessoas, né? Como é que, se a gente não consegue pagar o cachê, a gente consegue continuar ajudando essa pessoa a não sentir fome, porque eu acho que essa é a grande disputa. E aí eu falei tudo isso só para começar o aperitivo aqui, tô torcendo para que venham muitas perguntas, que a gente possa conversar muito mais, tinha muita coisa para dizer, mas eu acho que já dá para abrir o caminho aí. Eu acho que o papel da sociedade civil, historicamente, vem sendo o de mobilizar formas de poder público se sentir provocado a articular políticas mais generosas e pensando em protagonismo da galera da arte, da nossa galera, da cultura, eu vejo que a gente é mobilizador de uma agenda de direitos que vai para além dessa dimensão, da dimensão da própria cultura, o que não seria pouco. Mas eu acho que a gente vai além, e vai muito além, né? Assim, eu acho que todo mundo começou aqui, desde que essa pandemia começou, provavelmente todo mundo começou pela comida. Foi a porta de entrada, né, exatamente para chegar e resolver a emergência das emergências, que é isso, o direito à existência, a viver, né, para o alimento como coisa básica, né. Ana, eu queria passar a bola para você, exatamente falando sobre isso, um dos aspectos que mais chama a atenção na fala da Isabela, é exatamente essa questão também não só do diálogo da parceria com o poder público, mas de se pensar também em metodologias, né, que são desenvolvidas a partir desses territórios, né, metodologias onde você tem uma crítica à atuação tradicional do Estado, seja pela ausência, seja pela forma de atuar, que desconsidera, né, aqueles territórios como produtores de subjetividades, né, de uma série de questões que estão ali colocadas. E eu queria que você falasse um pouquinho, que você está num lugar que tem uma observação muito privilegiada, né, porque você está nesses territórios, né, você está atuando ali, você atua como mulher negra, né, periférica, que está ali colocada, e está num curso também que busca pensar um pouco essa formação a partir um pouco desse lugar do olhar periférico, não, perdão, né, olhar a partir dessa periferia, né, que a gente disputa as centralidades narrativas, não é para ficar se congelando, né, em se colocar nesse lugar de periférico, né. E exatamente eu queria que você abordasse um pouquinho como é que você está vendo esse momento a partir da tua trajetória, que, entre outras coisas, está ali na Arena de Cro, né, exatamente ajudando a criar, pensar e estabelecer essas metodologias de atuação, tensionando algumas vezes, outras vezes trabalhando mais em parceria com o Estado, mas que ajuda a criar toda uma pauta, né, ou questões que não estavam em pauta para serem colocadas ali, porque não se imagina, né, a gente sai de uma lógica que parece, né, que é a cota social do artista ter que ir para a periferia se apresentar, né, e a gente, obviamente, desses espaços passa a querer um outro olhar sobre esses lugares, quer dizer, pensa que esse lugar também é cidade, pensa que esse lugar também é um lugar importante para você atuar, então, assim, atue também aqui, né, e a gente está numa agenda em rede com o restante da cidade, né, e não como cota social para vir aqui apresentar, né, porque você tem por obrigação fazer isso no seu projeto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a partir desse lugar, desse teu olhar privilegiado que está no meio acadêmico, está na atuação dos territórios e está no espaço que busca exatamente pensar essas metodologias. Oi, gente, boa tarde a todos. Está todo mundo me ouvindo? Quero agradecer aqui o convite do Centro Acadêmico, do pessoal do IFE. Para mim é sempre uma honra estar nas atividades da faculdade. Todo mundo sabe o quanto que para mim é difícil estar presente nessas atividades, então sempre que eu posso estar contribuindo, para mim é sempre uma honra, sobretudo aqui hoje com Isabela, enfim, que trabalhamos juntas diretamente, né? E até agradeço muito a generosidade
dela em deixar um pouquinho para eu falar sobre as coisas que a gente faz lá na Arena. E aí eu acho que umas coisas que a Isabela pontuou e que o mestre Alexandre também falou, mas que eu acho que são importantes da gente salientar desse momento que a gente está vivendo, é que na realidade é que isso nunca essas coisas elas não estão acontecendo única e exclusivamente por conta da pandemia e da quarentena, né? São cenários que eles sempre estiveram aí para essa população que sempre esteve numa condição muito vulnerável, socialmente, economicamente, culturalmente, e que essa pandemia ela só deixa isso cada vez mais latente, né? Cada vez mais explícito. E aí, nesse sentido, acho que é até um histórico que você vê, até que a gente já estuda mesmo, tem essas referências na própria universidade, nos textos acadêmicos, que a gente sempre relaciona as ações das organizações da sociedade civil, historicamente no Brasil, né? Já é meio que senso comum que a atuação da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, ela se dá especificamente onde o Estado não tem interesse em atuar, né? E aí é isso, mais uma maneira de denunciar todas essas mazelas que essa galera que está na periferia, que está nas favelas, sofre desde sempre e que só fica mais clara por conta da pandemia. Pois bem, dentro disso tudo, um equipamento como a Arena de Scro, e muito também incentivado por essa política organizacional, né? Essa dinâmica de trabalho que a Isabela falou muito bem, que é sugerida pelo Observatório de Favelas, ele vai pensar numa questão do protagonismo desse corpo que normalmente ele está sendo negligenciado de todos os seus direitos. Entendeu? Do seu direito à saúde, do seu direito à educação de qualidade, do seu direito a saneamento básico e o seu direito de consumir e de se entender produtor de cultura, né? Então, não é de hoje, né? Na verdade, acho que ao longo dos 8 anos da Arena de Scro, a gente tem pensado muitas estratégias e métodos de que o público esteja presente lá, né? Não somente para fruir das atividades, mas como protagonista daquele espaço. Né? Então, um diálogo horizontal para entender quais são as demandas daquele território, o que ele quer ver no espaço cultural, o que vai fazer ele se sentir pertencente, né? E colocar aquela galera que normalmente tem uma dificuldade de relação com esse tipo de equipamento mais tradicional, de se entender enquanto merecedor e pertencente daquele espaço, né? Nesse sentido, um desafio muito grande para todo mundo, e é por isso que é tão importante, a meu ver, isso é um olhar muito individual meu, mas a meu ver, ter como produtora executiva uma pessoa que tem uma identidade como a minha, né, que é uma mulher, que é negra, que é da periferia, que não tem problema nenhum de falar da história dela, que ela veio da pichação, e coloca isso no currículo dela, isso é fundamental para que um jovem favelado chegue no lugar dele e se sinta à vontade, porque ele olha e ele se vê reconhecido de alguma maneira, né? E que eu acho que é uma coisa que é mais difícil de acontecer em outros equipamentos tradicionais de cultura. E aí, a partir disso, você estabelece uma relação que ela é cada vez mais de afeto, de proximidade e de troca com essas pessoas que estão no território, que são as pessoas que merecem estar ocupando lá aquele espaço de protagonismo, né? Conforme a Alexandre estava falando, a gente não quer que venha a cota lá dos espetáculos tradicionais de fomento para ir lá e fazer um espetáculo reduzido, entendeu? Quer que o espaço que seja ocupado pela galera do Teatro da Laje, que é da Vila Cruzeiro, pela galera do Passinho Carioca, e o nosso trabalho é nesse sentido de estar ampliando e trocando ideia com eles para que eles ocupem isso, né? E aí, nesse momento da pandemia, né, notório e claro que a gente vive num processo também que até a nossa articulação institucional, né, tanto via observatório quanto na cogestão com a Secretaria Municipal de Cultura, no sentido também de respaldar e legitimar todas essas atividades culturais que são relacionadas à periferia, porque a gente sabe que ainda existe um estigma muito forte de desvalorização disso.
né? Então, essa institucionalidade também colabora para o respaldo dessas ações culturais, né? Mas é fato que é muito mais difícil desses jovens que atuam na cultura nesses territórios, com essas manifestações culturais, sobreviverem da arte. Normalmente, eles são artistas, mas fazem outras coisas para se manter economicamente, né? E aí, quando acontece uma condição dessa da pandemia, o pouco que eles conseguiam ter retorno financeiro através das suas atividades artísticas acaba por completo, né? E aí, nesse sentido, bem dentro do que a Isabela falou, foi fundamental as parcerias conseguidas pelo Observatório de Favelas, que também foram replicadas em outros espaços, como a Bela falou, no Bela Maré, que a gente também conseguiu atender diretamente todos os colaboradores lá da Arena de Kroll, os parceiros que faziam as oficinas lá, né, que a gente tinha um calendário bem intenso de oficinas, direcionadas a todos os públicos, senão a gente está fazendo um atendimento direto de contribuição com as pessoas que fazem as oficinas lá. Então, são os profissionais de dança de salão, danças urbanas, do passinho, de circo, o pessoal do samba. Então, toda essa galera a gente está conseguindo assistir de alguma maneira através de cestas básicas e também através de cartões de alimentação, além das ações também com o território no entorno. Então, essas ações que a Isabela falou com os mototaxistas, a gente também está realizando no território da Penha, assim como está acontecendo lá na Maré também. E hoje a gente já está entendendo, né, já está chegando uma demanda para a gente, que é justamente isso, né, o segundo passo. O primeiro é você conseguir viabilizar o fundamental, que é a comida, né? Mas o segundo passo é como que a gente consegue continuar fazendo o que a gente sempre fez nesses novos formatos, né? Então, a gente teve, né, desde abril, um direcionamento completo das nossas atividades sendo realizadas em formato online. Confesso que isso está sendo um grande desafio para mim, né, enquanto produtora e também pensando a programação do espaço, né, mas a gente tem conseguido resultados bem efetivos com isso, né, em aulas de formato online, a troca tem sido bem produtiva, especialmente com os alunos de dança de salão. Eu fico até emocionada de falar que é uma galera que é mais da melhor idade, que tem muita dificuldade de acesso de tecnologia, mas todo mundo fez o seu Instagram para fazer a aula online, então acompanhar isso tem sido o máximo. Inclusive, beijo a professora Leila, maravilhosa. Então, são coisas, resultados bem positivos que a gente está vendo nesse sentido, e agora a gente já está entendendo que está chegando as demandas do pessoal que está querendo utilizar o nosso espaço como suporte para que eles façam as lives ou as gravações para serem veiculadas pela internet, né? A gente está com algumas questões financeiras que foram bem impactantes para a nossa equipe, né? E aí tem a ver também com o contexto da pandemia, isso com relação à renovação do contrato com a prefeitura, mas a gente está conseguindo, apesar disso, entender as possibilidades de a gente conseguir dar o suporte necessário para esses artistas utilizarem o nosso espaço e fazerem as produções deles agora nesse formato mais direcionado ao conteúdo virtual, né, ao conteúdo da internet. Eu acho que, por enquanto, é isso. Mais uma vez, agradeço o convite de estar aqui e, se tiver pergunta, a gente responde. Obrigado, Ana. Prazerzão ter você aqui com a gente também, como sempre, né? E enquanto não chegam as perguntas aí, eu vou adiantando um pouquinho aqui, que a gente falou exatamente sobre essa questão dessa visão, né? Como é que é uma visão que vai sendo tensionada, disputada, narrativas que vão sendo colocadas, o próprio Conselho de Território, né? Que a gente trabalha muito nesse... Isabela também está no doutorado agora na geografia, eu sou geógrafo também, então a gente traz sempre já essa discussão, mas quem atua no cenário periférico, né, não tem como fugir dessa palavra, né, que é muito interessante, porque ela traz possibilidades muito fortes e traz em si a questão logo de conflito, de disputa, né, e essa noção de relações de poder que estão ali colocadas. Então, nessas relações de poder que estão colocadas, é exatamente não aceitar o lugar onde querem te colocar, não aceitar a narrativa sobre você, sobre sua corporeidade, né, sobre o seu espaço, né, sobre o seu lugar de vivência, e tensionar e disputar muito isso, né? Então, e esses territórios eles estão sendo
de muitas formas nesse momento, bombardeados, né? Se antes tinha ausência do Estado, né? Ou tinha presença policial, e aí a ponto, né, de, no meio de uma pandemia, você continuar fazendo operações violentas, né? Mesmo com proibições e tal. O cenário especificamente, né, dos artistas desses territórios, dos grupos, eu queria que vocês falassem um pouquinho, não sei se vocês tiveram algum tipo de papel de articulação em falar um pouco sobre esses editais emergenciais, né, essas experiências que você tem, por exemplo, Cultura nas Redes, né, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o Respirarte da Funarte, a Lei Aldir Blanc, né? Eu estava conversando isso com o professor João Guerreiro um pouco antes do debate começar. Eu queria entender se vocês chegaram a fazer algum tipo de mediação, de diálogo com os artistas locais, né? Sobre essas possibilidades, que é uma possibilidade também emergencial de algum tipo de renda que entra, e como é que vocês veem, né, num cenário mesmo pós-pandemia, a questão da sobrevivência desses artistas, que a gente vê muita gente tendo que voltar para os seus trabalhos antigos, quando tem, né, por falta de perspectiva de como se sustentar nesse momento, né? Dificuldade de você monetizar lives ou outras coisas que estão colocadas muito, às vezes, a partir de uma quantidade de pessoas que curtem, estão inscritas no seu canal, muito elevadas, que às vezes determinado patamar de artista, ele não consegue chegar, né? Então, como é que vocês veem, a primeira parte da pergunta é se vocês tiveram algum tipo de mediação nessa conversa com essas leis emergenciais, e como é que vocês estão vendo a atuação desses artistas que atuam nesses cenários a partir das periferias, daqui para frente, né, que a gente está num momento de crise muito grande, mas esse momento ele promete ficar durante um bom tempo, mesmo quando passar o auge, talvez, da contaminação da pandemia, os efeitos que ela traz. A gente tem sempre dito em quase todas as conversas que a cultura foi a primeira área a parar e provavelmente a última a voltar, e mesmo quando voltar, ela vai voltar em condições muito complexas e muito problemáticas. Então, como é que vocês veem nesse cenário pós-pandemia e para frente também, a sobrevivência desses artistas, as possibilidades que estão sendo produzidas e reinventadas para viabilizar esses trabalhos e essas expressões? É muito legal essa pergunta, porque dá a gente possibilidade de falar sobre uma parte do nosso trabalho que a gente acabou não falando. A gente trabalhou bastante no processo de apoio a... Nós fomos convidados pela Fundação Tide Setúbal para ser curadores do Em Frente, que foi uma iniciativa que mobilizou um match funding assim, milionário para apoiar iniciativas de periferias no combate ao coronavírus, né, em diversas áreas, inclusive cultura. Enfim, a curadoria nada mais era do que um exercício de tentar multiplicar mesmo a ideia do fundo nas periferias que a gente mais atua e circula. E a gente ajudou muita gente a se inscrever, assim, acho que no final foram cerca de 9 iniciativas que a gente ajudou diretamente a escrever. Dessas, eu posso conferir aqui, daqui a pouco, quando a Ana for falar, eu posso dar uma olhada aqui e falar o número certinho, mas assim, quase 150 mil reais de iniciativas dessas que chegaram para o ar e que tiveram campanhas bem-sucedidas aí na arrecadação de recursos. A gente não apoiou diretamente nenhum processo de inscrição na lei, também ajudamos uma galera a se inscrever no Festival Up, isso a Ana trabalhou diretamente aí. A gente não ajudou ninguém a se inscrever no edital da Secretaria de Estado aqui do Rio, mas muitos amigos e parceiros nossos se inscreveram, o que demonstra que eu acho assim, é uma pena isso ter acontecido agora, né? Esse debate sobre o fundo e toda essa liberação efetiva do recurso acontecer num momento como esse. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, enfim, ajudou muita gente, tem ajudado muita gente a se... Cara, eu acho que é comer mesmo, assim, Alexandre, eu volto um pouco para essa tecla, porque eu acho que do que a gente tem visto aqui no campo mais imediato, dos artistas com os quais a gente dialoga mais diretamente, que trabalham nos nossos equipamentos, enfim, da nossa rede, muita gente mesmo perdeu emprego, assim, sabe? Enfim, perdeu o emprego por muitos motivos, né? E aí, para voltar a falar sobre a agenda de direitos, eu acho que é meu papel aqui também falar sobre a fragilidade dos vínculos trabalhistas de muitos grandes centros culturais, museus, com esses trabalhadores, sabe? Assim, isso me assustou um pouco. Eu confesso que no começo eu fiquei muito assustada como foi rápido o processo de demissão e de
precarização mesmo das relações de trabalho em espaços em que eu achava que eu não contava com isso, assim, sabe? Bom, aí sobre a segunda parte da sua pergunta, eu acho que a gente tem um desafio que é maior do que pensar esses recursos emergenciais, que é pensar realmente a reestruturação desse setor a partir de favelas e periferias. A gente está muito mobilizada por isso, assim, a gente já fez algumas rodadas internas para conversar isso, assim, porque os editais eles respondem a uma demanda muito imediata do artista. E ele também tem uma priorização muito grande, pelo menos as coisas que estão acontecendo até agora, que a gente vem mapeando, a gente criou inclusive um mapeamento desse tipo de suporte, que responde muito a essa lógica do artista e do produto. E entre o artista, né, entre a ideia do artista e uma obra finalizada, seja ela uma música, seja ela uma peça de teatro, seja ela uma obra, sei lá, de artes visuais, seja ela um filme, muitas pessoas trabalham. Então, a gente está muito, muito, muito preocupado em como é que a gente cria espaços nesse momento, principalmente de reflexão, porque a gente não tem a resposta para isso ainda, para que a gente tenha insumo para gestores culturais, formuladores de políticas públicas, gestores de políticas públicas, possam efetivamente pensar nessa grande ecologia da cultura. Que eu não quero... a gente vem disputando aqui essa palavra para não falar cadeia ou indústria da cultura. Como é que a gente pensa essa ecologia para além do que é o produto e para além do que é o artista no seu singular? Porque como esse cara ele está tendo muita dificuldade de empregar outras pessoas. Então, em geral, a galera está usando esses editais para o seu próprio sustento. As equipes andam trabalhando voluntariamente, as lives não dão conta dessa necessidade, assim, tipo, não dão conta mesmo, pensando no perfil de artista periférico, a live não dá conta dessa necessidade, muitas vezes não dá conta do próprio deslocamento da equipe que vai para esse lugar mobilizar a live. Então, assim, institucionalmente, como Observatório de Favelas, a gente está tentando articular espaços de reflexão e de construção para a gente ter memória de como está sendo esse momento, por onde podem vir as soluções, pensando nessa ecologia mais ampla da cultura. Essa é a minha grande crítica, e aí aqui é uma coisa pessoal mesmo, minha grande crítica a esses editais, o fato desse privilégio quase que exclusivo de artistas e produtos. Assim, acaba que, na maioria desses editais, o produtor cultural não é lido como um artista. E eu e a Ana, a gente trabalha com a Rebeca Brandão e a gente aprende com ela todos os dias, né? E vem aprendendo sobre o quanto tem essa disputa da política, da produção cultural como linguagem, né? Então, como num momento como esse, não pensar no corre do produtor? Que edital é esse que vai dar conta E aí, nesse sentido, eu acho que assim, a lei, né, assim, o que está em tramitação agora, talvez seja uma luz no fim do túnel para esse profissional, o iluminador, o montador da exposição. Cara, a gente está subindo uma exposição online agora no Bela, mas assim, a gente não vai precisar do montador para essa exposição online. A gente vai precisar de mais gente do audiovisual, por exemplo. E isso é massa, porque essa galera também está precisando de trabalho. A gente vai precisar de mais gente da diagramação, da comunicação. E isso é massa, porque essa galera também está precisando de trabalho. Mas se a gente não pensar que o fato da gente montar essa exposição toda no online, a gente não está empregando o montador, a gente vai estar invisibilizando uma parte dessa ecologia. E o montador tem família, enfim. Então, a gente está muito preocupado em criar, e assim, com certeza, o IFRJ vai ser um parceiro importante nesse movimento. A gente está aí estruturando mesmo, assim, no movimento mesmo de buscar financiador para criar esse espaço de debate amplo sobre essa ecologia das artes a partir desse momento de agora. Porque se a gente não tiver memória escrita pela gente, produzida pela gente, articulada pela gente, reunindo os atores que a gente acha importante para pautar esse breve futuro e se tratando de política, que eu acho que aqui eu estou falando de política, eu estou falando de política pública, efetivamente, assim, para dizer quanto que, sei lá, como e quanto precisa ser destinado para essa classe, mas estou falando também de política de gestão para os nossos espaços culturais, estou falando de política para pautar, sei lá, matérias que vão ter que passar a ter na universidade. Não dá mais para a gente fazer uma graduação em produção cultural e não falar mais sobre o online. Sabe? Assim, tipo, não dá.
se a gente quiser realmente dar uma guinada a partir dessa oportunidade aí pandêmica, a gente vai ter que passar a colocar isso em todos os nossos espaços de produção de conhecimento, de produção de metodologia. Então, a gente está muito preocupado com isso. A gente quer articular um grande espaço de reflexão sobre esse agora aí, e pensando nessa coisa de uma ecologia mais ampla em se tratando de trabalhadores da cultura. Eu acho que isso é o que eu mais sinto falta no que eu tenho visto de emergencial, assim. Pelo menos até aqui, né? Tem coisa que está em tramitação que pode ser que apoie efetivamente outros trabalhadores. Netflix fez uma iniciativa que apoiou pontualmente realizadores do audiovisual e tal, uma coisa fácil, desburocratizada. Também acho que não é tão simples assim criar edital que demanda a pessoa escrever pra caramba. Gente, tem um monte de gente com problema mental mesmo, assim. A gente várias vezes começa a trabalhar e dá uns tilts, porque a gente tá vivendo um momento muito... E aí, assim, o edital, ele, por mais que tente se simplificar, eu acho que os modelos, eles ainda afastam muita gente, além de não dar conta de toda essa grande ecologia. Ana, você quer abordar um pouco isso também? Desculpa, eu tô rindo da pergunta aqui do João, porque eu tô rindo de desespero. Mas tudo bem. Eu quero falar, mas assim, a fala da Isabela já me contempla bastante, né? E aí é tudo isso que ela está falando, né? Eu, enquanto colaboradora do Observatório de Favelas, estou imbricada na grande maioria desses processos que ela falou, né? Dessas conversas que a gente está tendo, das ideias, das trocas que a gente está tendo. E aí eu queria trazer um olhar muito mais de uma produtora independente que realiza coisas fora da Arena de Scroll, que trabalha com outros projetos independentes e que, por exemplo, eu trabalho diretamente com 2 DJs que estão há 4 meses sem trabalhar e que, com isso, eles não têm uma garantia de como vão conseguir ter os seus custos, enfim, de casa, essas coisas estabelecidas. Porque eu tenho trocado uma ideia com uma galera e aí, enfim, isso é uma máxima, né, que tem um monte de gente fala, né, que toda crise traz uma oportunidade, ou para quem está chorando sempre tem alguém vendendo lenço, mas eu, infelizmente, como produtora independente, eu não tenho um olhar tão otimista sobre isso, porque existe um outro âmbito de ações culturais que não chega para essas pessoas, por exemplo, para o cara que faz o Pelé, que faz o pagode do Pelé na Vila Cruzeiro, que ficou com o espaço dele fechado lá, provavelmente 3, 4 meses, mas ele não vai se inscrever no edital da Secretaria Estadual de Cultura, entendeu? Ele não consegue entender que aquele sambinha que ele faz lá, quinzenalmente, é uma movimentação cultural importantíssima para o território. O cara do Parada da Penha, né, que ontem eu vi o history e fiquei assustadíssima como estava lotado, né, que é um outro espaço de entretenimento que é mais novo, vizinho lá da Arena de Scroll. E aí, quando ele vê a flexibilização da pandemia, o que ele vai pensar é o seguinte, cara, se eu abrir, o povo vai vir aqui. Então, eu vou botar o meu somzinho, eu vou vender minha cerveja e tal. E, infelizmente, eu acho que para a galera que ainda não consegue ter entendimento desses recursos possíveis, né? E isso tem a ver também com uma questão de não ter um entendimento de responsabilizar o Estado sobre a condição daquela parcela da sociedade, né? E aí, tipo assim, não, o que eu tô passando aqui não é problema do Estado, é problema meu, então eu vou dar meu jeito de resolver, entendeu? E aí o cara vai resolver do jeito dele, ele vai abrir, ele vai funcionar, um monte de pessoa vai se contaminar lá e vai também ter um processo de naturalização da morte, como normalmente acontece com os corpos pretos da favela em operações policiais. Eu temo muito por isso e, infelizmente, eu acho que a gente está caminhando muito para esse processo, porque é real. Eu acho que se daqui a 1 mês, 15 dias, fizerem uma festa dessa e chamarem o DJ Perigo, que é o DJ do Leopoldina Hip Hop, que é o projeto que eu coordeno, para tocar e oferecerem para ele R$150, ele vai, cara. Ele vai. E aí? Entendeu? Então,
Infelizmente, eu não consigo ser muito otimista sobre isso, nesse cenário, por isso que eu acho tão importante eu estar imbricada em processos, como que a Isabela falou, da gente estar refletindo o que a gente, estando organizado numa instituição como o Observatório de Favelas, a gente consegue fazer para alcançar essa galera e realmente tentar minimizar, mitigar os impactos da pandemia sobre eles e de modo que eles não arrisquem a vida deles, porque eles precisam trabalhar, né? Porque dessa fala a gente já está cheio, né? Do presidente falando, do ministro da Economia falando, de alguns governadores falando, né? Então, é mais ou menos por aí. Maravilha, Ana. Eu acho que tem uma pergunta já do professor João Guerreiro, que a gente coloca aí na tela agora, por favor. A pergunta que a Ana Paula estava rindo de desespero naquela hora que a gente estava, antes de eu fazer a pergunta para ela, né? Antes da pandemia, o setor cultural já vinha sofrendo cortes orçamentários nos equipamentos culturais. Vocês acreditam que a pandemia pode intensificar esses cortes financeiros nos espaços? Nessa verba destinada a isso? Amado, já intensificou. Já intensificou, João. Infelizmente, das arenas, que é de onde a gente atua diretamente, o orçamento foi reduzido em 50%. Então, acho que é isso. Isso aí é um presságio do que nos espera, assim. E vamos falar muito claramente aqui que a gente está vivendo um grande apagão mesmo de política pública cultural, né? Assim, às vezes, quando a gente olha para... A gente achou, assim, em algum momento, eu achei, né, assim, eu tenho 30 anos, eu achei em algum momento aí das últimas coisas que eu acompanhei, nos últimos 9 eu estava no Observatório de Favelas, e desses 9 eu estava trabalhando em projetos de arte e território. Em algum momento ali, nesses últimos 9 anos, eu achei que algumas coisas elas eram realidades, assim, tipo, eu não temia perder algumas coisas, sabe? Assim, eu acho que a gente não temia, a nossa geração, eu não sei se a Ana se identifica com isso, mas assim, enfim, algumas coisas eu não temia acontecer, e a gente vem vivendo, assim, desde 4 anos atrás, numa mudança, na mudança de prefeitura que a gente viveu, até há 2 anos atrás, a mudança de governo federal que a gente viveu e estadual, a gente vem vivendo perdas atrás de perdas de coisas que a gente achava que não tinham discussão, assim. Sabe? Não tinham discussão, assim. A Arena de Cro, ela tem 8 anos, é um equipamento que a gente já não deveria mais ter que realizar tantos esforços para falar sobre a relevância. Eu estou dando exemplo da Arena Carioca de Cro, mas, enfim, poderia ser qualquer outro equipamento da rede municipal do Rio de Janeiro. Eu estou falando isso, assim, com muito pesar, porque o sentimento é mesmo de que todo dia a gente é surpreendido com a possibilidade de perder mais um pouquinho, tipo, perdemos mais isso, sabe? O que hoje, concretamente, assim, segura a gente nesse território e na Arena de Cro é o compromisso inegociável do Observatório de Favelas com a Penha e com o que a gente está construindo ali há 8 anos, assim. A gente não teria a menor coerência com a nossa missão nesse momento a gente abrir mão dessa gestão, mas assim, é bastante assustador o que a gente vem vendo em termos de sucateamento de suporte para equipamentos públicos culturais, assim, principalmente lonas e arenas, mas eu acho que também acho muito triste, enfim, não consigo comemorar o fato de teatros, centros culturais, municipais aqui no Rio de Janeiro, vivendo um processo assim, de sucateamento, né, assim, real. Teve um momento que a gente tinha uma rede super aquecida, que aconteciam várias coisas. Eu acho que a gente nunca foi uma rede perfeita. Nunca foi, isso é um fato. A gente sempre criticou, porque também é da ordem do nosso trabalho. Esse também é o papel da sociedade civil, e a gente é a sociedade civil. Então a gente vai sempre fazer esse papel de reivindicar a política pública perfeita. Mas a gente viveu um momento muito aquecido de política pública cultural no Rio de Janeiro. É claro que era um momento ali politicamente muito propício, financeiramente muito propício. O Rio de Janeiro estava mesmo no centro de uma estratégia
que aí, se a gente for para Harvard, ele vai falar lá das cidades empreendedoras, empresariais, de tipo, muito fluxo de grana acontecendo aqui, para muita coisa acontecer, né? A gente estava no centro de uma disputa por capitais internacionais que era muito bizarra, e aí é claro que a cultura surfou nessa onda, mas hoje eu vejo, assim, João, que eu não sei para onde iremos, cara. Não sei para onde iremos. Tenho a mesma preocupação assim que o Alexandre sobre, enfim, como é que a gente vai se reestruturar depois. Realmente, nós vamos ser os últimos a voltar. Mas ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem aqui, e é uma coisa meio recarregável, né? É energia para continuar disputando essa narrativa dos equipamentos, essa narrativa de quem são os protagonistas, quem são as pessoas que têm que ser protagonistas da política cultural, que é necessária, e eu tenho falado muito nesses termos aí também, como um exercício de falar de necessidade. Assim, eu quero colocar a política pública de cultura nesse lugar da necessidade. Quando a gente fala, ó, é necessário beber água, é necessário ter direito à cultura. Isso não dá para ser negociável em nenhuma escala. Então, direito assim, básico, né? Um direito básico, tá na Constituição, né? Assim, tipo, a gente já não deveria estar falando muito. Mas é isso, a gente chega num 2020 pandêmico falando que cultura é direito. Cara, isso é muita doideira, né? Assim, se você falasse isso há 5 anos atrás, a gente ia falar, cara, não é possível, tipo, mas já vivemos, essa era aí, esse apocalipse já chegou, João, infelizmente. É impressionante como é que é alguma coisa que a gente coloca, né? Como é que, de alguma maneira, a gente acaba sendo meio positivista, achando que a história ela caminha em linha reta, numa direção única, ou seja, já conquistamos isso e agora é só daqui para frente, né? E como é que a gente vê coisas básicas que a gente achava que não ia mais precisar estar discutindo, né? Risco de viver uma ditadura militar, AI-5, né? Ou qualquer outra coisa nesse sentido. A necessidade de falar que vidas negras importam, né? E uma série de outros temas que são coisas tão básicas assim, que não é possível, que a gente precise afirmar isso no mundo atual ainda, e precisa, né? São tantos retrocessos e tantas questões que isso é muito impressionante. Tem outras perguntas, eu não sei se a gente pode passar, posso passar para as outras perguntas. Eu acho que pode, só queria fazer um parênteses, assim, que a gente tipo, segue sendo necessário, e quem segue fazendo isso é a sociedade civil, né, Alexandre? Assim, só porque o tema da mesa é esse, assim, é isso, a gente está incansável em falar o óbvio, em realizar o óbvio, a gente dorme e acorda pensando como a gente vai dar conta do óbvio. Hoje essa é a nossa realidade diária. Então, assim, só para botar esse parêntese aqui, porque eu acho que, como é a pauta da mesa, e o que eu sinto em relação ao Estado, efetivamente, nesse momento, assim, e também eu acho que é porque a gente está aqui nessa mesa, isso fala muito sobre isso, são as universidades. Então, o Estado hoje que está junto da sociedade civil na produção das soluções, na sistematização das soluções, é a universidade. Assim, a gente, sei lá, 90% da campanha de comunicação do Observatório a gente vem construindo em diálogo com a UFRJ. A gente ganhou um edital da Fiocruz. Então, assim, nem tudo está perdido também, né? Assim, a gente se infiltrou aí de alguma forma e estamos hackeando esses espaços que são o Estado. A gente também precisa falar e reconhecer isso, assim, né? O bacana é isso, porque assim como em relação ao Estado, nos próprios meios de comunicação de massa também, né? Ou vocês acham que a Globo ia fazer um programa só com jornalistas negros, tendo o Ali Camel, que escreveu Não Somos Racistas, como diretor de jornalismo, né? Então, se tem um quê de apropriação, de querer surfar na onda, né, do que está sendo, tem também a questão da conquista de espaços, né? Esses espaços estão sendo disputados, e estar ali não é só a concessão da Globo que está se beneficiando de colocar uma pauta que ela está tendo audiência, mas ela foi obrigada a fazer isso por uma imposição de um quadro que é internacional, né? Teve uma pressão forte do que aconteceu nos Estados Unidos, mas também de pressões nacionais, que às vezes a gente está tendo menos força para pautar do que outras questões. Eu ia pedir, então, para a galera colocar a próxima pergunta, que eu acho que é da Ilka, se eu não me engano. Isso. A Ilka, querida aluna nossa, produtora também, que está compondo a parte daqui da organização também do Diálogos da Cultura, né? Do centro acadêmico lá, ela está colocando o que devemos mudar de imediato no nosso modo de produzir cultura para nos adaptar e colaborar para um futuro possível. O que a gente precisaria mudar? Essa é da Ana. Vamos começar pela Ana, então? Que desafio, hein, Ilka? A Ilka só pede coisa fácil também, né?
Beijo, coisa fácil. Aproveitar e mandar um beijo pro professor Caê, mestre. Também tô com saudades. Cara, o que a gente tem que mudar de imediato é bem difícil essa pergunta, mas uma coisa que eu me provoca muita reflexão é uma maneira, quais são os processos que a gente tem em mãos de aproximar quem está no nosso território, assim, mais próximo mesmo, da periferia, subúrbio, favela, enfim, de ter um entendimento melhor sobre a valoração das manifestações culturais, sobretudo essas que acontecem no território. Então, tipo assim, eu acho que a gente não consegue dar grandes passos e grandes avanços se a gente não conseguir ter um diálogo horizontal e uma troca honesta com a tia da pensão do lado e de chegar e falar: tia, quando eu fizer evento aqui, é imprescindível que a senhora nesse dia coloque mais comida aqui para vender e de repente colocar um preço mais baixo. Entendeu? Então, eu acho que trazer essas outras manifestações, essas outras... esqueci a palavra, gente. Mas essas outras ações, né, que são de empreendedores, que são econômicas mesmo, nessas outras atividades econômicas, para mais próximas das atividades culturais e elas se entenderem como parte desse ciclo, desse processo, eu acho que é fundamental para você, tipo, ter um embasamento para você chegar em outros lugares de disputa mais importantes, entendeu? Porque quanto mais gente imbricada no processo, por mais que seja isso, se tiver um monte de gente que assim, não tem tanta relevância assim econômica, mas é muita gente, você acaba que você vai fazer estardalhaço pela multidão de pessoas, né? Óbvio que a gente quer também a condição financeira, mas na verdade, às vezes, a gente consegue recursos de outras maneiras. E, no meu olhar, eu acho que esse é um bom caminho. Não é a invenção da roda, acho que já tem um monte de gente que já tem boas iniciativas sobre isso, mas eu continuo insistindo nisso porque eu ainda percebo uma grande dificuldade nisso, sobretudo quando a gente fala de manifestações como o movimento hip-hop, entendeu? Que é uma manifestação que é da rua, mas que ainda é muito discriminada. Então, é bem difícil de você conseguir parceiros nesse sentido para estarem agregando. Então, eu acho que esse é um bom caminho. E também acho que, tipo assim, a troca dentro da universidade, ela é fundamental, cara. Eu acho que, tipo assim, os resultados que a gente teve do IFE nesse edital da SESEC mostra o quanto que o que a gente está construindo dentro do IFE, né? E aí a maioria da galera entra para a faculdade e já começa a trabalhar... está fazendo as coisas em paralelo, né, estudando e fazendo as ações culturais. Então, acho que o que a gente está construindo na universidade também tem sido fundamental para a gente conseguir estar conquistando esses espaços e estar provocando rupturas significativas, Ilka. Eu não acho que a gente está parado, entendeu? Eu acho que a gente está fazendo muita coisa. E aí, nesse sentido, é importante a gente estar cada vez mais atento ao que a gente tem de similaridade, que a gente pode estar construindo junto, e deixar a crítica para a gente fazer realmente no cantinho, quietinho, sem expor as nossas dificuldades para quem não quer ajudar a gente. Obrigado, Ana. Isabela, a gente vai revezando um pouco a pergunta para pegar mais perguntas, pode ser? Tudo bem? Então, galera, se quiser colocar a próxima aí, vamos lá. Então, essa pergunta ela não vai entrar completa, mas eu tenho ela aqui também em off, nos bastidores, então eu vou ler ela daqui direto, né? O Faustini, em O Fio da Periferia, ele fez uma fala que foi a memória é um momento histórico em disputa. A memória de um momento histórico é uma disputa, né? E aí o fazer cultural na periferia é, por si, um campo de disputa. Como criar essa memória e vencer essa disputa? Essa é a pergunta completa, né? Quer dizer, como é que a gente entra nessa briga para ganhar? Cara, eu acho que a gente está fazendo isso, assim. Cada ator aí com a sua... com as suas ferramentas para não usar arma, né? Dentro desse contexto de disputa,
porque eu estou aqui sempre operando no lugar da disputa de narrativas, cada um com as suas ferramentas. Eu acho que a gente está fazendo isso, assim, quando você para ver uma live de um ator periférico, de um artista periférico e de um artista que está mais no mainstream, que está patrocinado ali, você vê claramente essa disputa colocada, né? Assim, para o cara que está fazendo uma live, ele é periférico, ele está ali querendo marcar um lugar político, né? Assim, que é tipo, cara, não tô ganhando dinheiro nenhum para fazer isso. A Ana, produtora do Nil, e a semana passada ele fez uma live e ele tava fazendo essa fala política, assim, olha, não tem ninguém me patrocinando, não é porque eu não quero, mas eu tô aqui, eu tô querendo arrecadar o mínimo aqui para que a minha galera volte para casa com segurança e tal. Bom, eu acho que essa é a parte que cabe para os artistas. A parte que cabe para nós, assim, para a universidade, para as organizações que estão um pouco mais organizadas de alguma forma, é de fato criar esses espaços como o Diálogos da Cultura, como esse espaço ou esse momento e essa metodologia que a gente está pensando aqui para operar essa sistematização de provocações para gestores culturais. É muito isso que eu imagino que a gente deva fazer nesse momento, assim, dentro daquilo que eu estava falando na pergunta anterior. É o que o Faustini está fazendo, a Avenida Brasil está fazendo com o Fio da Periferia. A gente precisa manter a arte como ferramenta para visibilizar o que esse momento significa para a gente, para os nossos territórios. Eu acho que isso a gente está fazendo bem, assim. Bom, acho que o Márcio Black, que é um grande agitador cultural lá de São Paulo, enfim, foi candidato a vereador, hoje ele trabalha na TIT Setúbal, ele foi uma das pessoas com as quais eu conversei para esse artigo aí, que eu e a Rebeca escrevemos juntas para o Itaú Cultural, pensando o papel da cultura na virada dos direitos territoriais, e ele falou, cara, eu nunca cheguei numa quebrada e o cara não tava e o ator, o agente lá, não tava fazendo o papel dele, assim. Tipo, cara, vocês estão sempre fazendo o melhor que vocês podem, assim, né? O corre está sempre acontecendo de alguma forma. O que falta realmente é uma articulação que, enfim, passa por outras. Então, acho que é a hora de pensar realmente como é que o investimento social privado chega junto, como é que as prefeituras e secretarias municipais de cultura, estaduais de cultura, que tem gente maneira, vão se articulando, trabalhando em rede. Eu acho que essa disputa ela está muito nesse lugar da rede também, né? Como é que a gente compartilha mais? E isso também resgata um pouco a resposta da Ana na pergunta anterior. Acho que a gente tem esse desafio aí de ninguém está inventando a roda. Na real, está todo mundo muito preocupado com questões muito parecidas. Como é que a gente soma um ao trabalho do outro e atua em rede? Assim, tipo, se o meu trabalho vai até aqui, o da universidade começa ali, como é que ela se soma ao meu trabalho? Reconhece que aquele trabalho é meu? Né, assim, tipo, dá o crédito, mas soma aquilo, não deixa de acrescentar aquilo. Então, acho que eu realmente acredito, assim, pelo que a gente vem acompanhando aqui nos territórios, que o corre no território está dado, assim. A galera tá, tipo, tentando realmente não deixar não deixar de estar comprometida com a memória daquilo e entendendo esse momento como um momento realmente para se posicionar politicamente, assim. E aí isso não tem a ver com partido apenas, isso tem a ver com isso tem a ver com a vida, entende? Assim, então eu acho que passa por aí. Acho que o Fio da Periferia é uma resposta, o Convidas, que é a ação do Imagens do Povo, também nesse mesmo contexto do IMS, é uma resposta. O que a gente vem fazendo no Bela Maré, na Arena de Croação, respostas. Isso tudo é memória, né? Assim, tipo, quem entrar nas páginas de todos esses espaços vai chegar lá e vai encontrar. Quem entrar na página do Nil vai encontrar um monte de coisas que ele está fazendo nesse momento. Quem entrar na página enfim, de um conjunto de artistas, das Irmãs Brasil, que são outras artistas maravilhosas, que foram alunas nossas na Escola Livre de Artes, cara, elas foram indicadas para o Prêmio Pipa. E agora elas estão fazendo o corre delas para documentar esse momento a partir da perspectiva delas. Então, acho que é isso, eu acho que é em rede, eu acho que e eu acho que a gente já está fazendo isso, assim, muito para endossar isso que a Ana está falando, a gente não está parado, assim, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem esse sentimento de solidão, pode ser que seja mais aprofundado em uma pessoa ou outra que não está tão articulada em algum movimento ou alguma institucionalidade, mas eu acho que tudo bem também, assim, tenham a confiança de que quem está colado com alguma coisa está agindo efetivamente.
e a gente segue muito ativo hackeando aí todas as possibilidades. É isso, a gente, na hora de escrever edital, sempre que dá, a gente faz o corre para escrever o nosso e mais de um monte de gente, nem que seja, tipo, arrumando CNPJ para o amigo, e, enfim, é sempre assim, né? É sempre assim. Eu acho que a solidariedade, tem uma coisa que me ocorre sempre que desde o começo dessa história da pandemia, e que a gente estava nessa dinâmica de pautar essa campanha de comunicação, eu ficava pensando assim, cara, se tem uma coisa que a favela nos ensina, assim, a nossa ancestralidade favelada nos ensina, né, a nossa dinâmica de prática, de sociabilidade e cultura na favela ensina, é que é sempre a partir da solidariedade. Tipo, ninguém bate laje sozinho, né? Não existe isso. Não existe isso. Tipo, se eu preciso fazer a laje, provavelmente meu vizinho vai me ajudar e depois eu vou fazer um churrasco e ele vai comer do meu churrasco. Então, acho que tem todos esses elementos aí pautados dentro dessa grande disputa. Eu concordo completamente, assim, acho que foi uma afirmação muito feliz a do Faustini e acho que a gente está fazendo isso, assim. Muita gente está fazendo isso. Eu acho que, assim, os processos estão rolando. O problema é que essa disputa é muito assimétrica, é muito desigual, né? Então dá uma angústia para a gente, como se a gente não estivesse dando conta de uma série de coisas que são necessárias fazer pelo volume de desigualdades e porque tem um monte de outros atores que estão ausentes disso, que não cumprem o seu papel, né? A gente tem uma iniciativa privada no Brasil extremamente egoísta e conservadora e que não cumpre um papel importante que poderia cumprir num momento como esse, e o Estado ausente também. Então, dá uma sensação muito de angústia, mas assim, os processos estão rolando, né? As pessoas estão atuando e estão fazendo coisas muito importantes que não são no volume da necessidade, porque a necessidade é muito grande, né? Porque as ausências também são muito grandes. Ana, você quer comentar esse ponto ou a gente passa aí para a próxima pergunta? Só uma coisa que eu acho que eu poderia complementar, eu acho que é com saúde mental também, que a gente faz essa disputa, sabe? Então, acho que se a gente, não sei muito bem qual é essa nossa audiência nesse momento, mas eu sei que isso aqui fica, então acho que, enfim, a gente também está preocupado com isso, como Observatório de Favelas, sabe? Assim, tipo, como é que a gente pauta essa dimensão? A gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem de cabeça. Quem está com alguma possibilidade de ação nesse momento, tem que estar bem de cabeça, tem que estar se alimentando bem, tem que estar conseguindo dormir. E isso tem sido um desafio, sabe? Não, então, a fala da Isabela já me contempla bem, mas o que eu queria adicionar é da importância mesmo desse trabalho em rede, e, sobretudo, do entendimento da universidade, tanto do corpo docente quanto do corpo discente, do quanto que ela é importante, eu diria até fundamental nesse processo. A Jordana colocou aqui, né, que não é necessariamente uma pergunta, então não sei se vai entrar, né, ela fala, os produtores técnicos precisam ser incluídos, assim como muitos que não têm oportunidade de participar de edital e ainda não se reconhecem como importantes na cadeia produtiva e em seu território. É o caso que eu estou falando lá do Pelé, que tem o pagode lá na Vila Cruzeiro, e do dono do Parada da Penha. Eles não se entendem como importantes agentes culturais do seu território. E aí, de repente, seria o papel da universidade também de tentar um diálogo, uma aproximação, através de algumas organizações, como, por exemplo, o Observatório de Favelas, se aproximar desses lugares, enfim, pensar projetos de extensão que possam estar atingindo essa galera. Isso me veio muito à cabeça recentemente. A gente está desenvolvendo uma atividade lá pela Arena de Scroll, então todo sábado eu estou fazendo uma live bate-papo com algum parceiro. A gente tem um parceiro lá já quase um ano, que é uma galera que faz luta livre, né? Tipo telecat. Cara, o projeto tem quase 15 anos já, e, tipo assim, a galera muito no corre, na raça, porque acredita, mas, assim, da dinâmica mesmo da produção cultural, eles não é que eles não saibam, né? Tipo assim, eles não têm realmente, não têm o conhecimento técnico, mas eles têm muita boa vontade de fazer, entendeu? E aí eu fiquei pensando, caraca, maluco, se eu consegue um estagiário, sei lá, de segundo período para ajudar essa galera, já vai ser um adianto para a vida deles de todo mundo. Vai resolver o problema estagiário, que ele vai, enfim, cumprir a carga horária dele, vai resolver o problema da atividade cultural, né, da proposição cultural, que é importante pra caramba, que isso vai dar um respaldo para que ela consiga, enfim,
conquistar edital, atingir outros espaços, vai dar um alívio grande para mim, para caramba, como produtora da Arena, porque não vou precisar acompanhar a produção, mais corpo a corpo, né, para ver o que eles estão fazendo, se eles estão fazendo nenhuma besteira, e de alguma maneira também estimular a autonomia deles, entendeu? Então, também uma parada de dar um catuque, assim, de rever algumas posições, até bem tradicionais da universidade, que, não sei, acho que está na hora da gente começar a rever. Maravilha. Você já adiantou aqui um pouquinho também a colocação da Jordana, realmente não era uma pergunta, mas uma colocação super pertinente, como sempre. Jordana também super produtora, militante, aí, parceira. Não tem mais perguntas aqui colocadas, e como já está indo para 6h15, eu acho que era legal a gente já partir um pouco para as considerações finais de vocês também. Eu queria aproveitar e agradecer imensamente vocês terem topado participar dessa conversa. A gente sabe que está todo mundo no corre, ainda está todo mundo com uma agenda doida, às vezes fazendo 4 videochamadas no dia, com comida no fogo, criança chorando, às vezes não sei aonde. Então, realmente é bem complexo a gente conseguir parar, mas esse espaço é um espaço que a gente está conseguindo construir como possíveis no momento desse, né? Se a gente não conversar por aqui. E é isso, essas ferramentas têm que ser agregadas, né? É um processo de formação de rede, de diálogo, da própria universidade no seu processo formativo, que é isso, né? Eu estava assistindo outro dia uma conversa, não sei se era com o Mário Pragmácio e tal, que estava falando, né? Não dá para debater mais marketing cultural falando só de lei de incentivo, falar de inscrição de projeto em rede, sem debater uma série de outras questões que estão aí colocadas, inclusive disso na internet, como é que isso está colocado, né? De todos os processos que estão aí feitos. Então, tem uma série de temas que, de fato, precisam ser repensados nesse momento, nos espaços formativos, né, para que a gente consiga dar um pouco conta dessa sociedade complexa que a gente está vivendo. Então, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês antes de passar a palavra, a disponibilidade, a generosidade, enfim, todas as impressões de vocês que vocês estão aqui generosamente compartilhando com a gente. Mandar um beijo grande para o pessoal da Maré, mandar um beijo grande para o pessoal da Penha, um beijo para a Rebeca, né, querida parceira também, uma pessoa de uma criatividade, uma capacidade de invenção enorme, né, uma grande produtora também. E passar a palavra, então, para vocês fazerem as considerações finais. Agradecer a toda a equipe que torna esse projeto aqui possível, né, que é um projeto, como eu falei no começo, criado e gerido totalmente por professores, professoras e alunos e alunas do curso de produção cultural. Então, aí a Jasmine, que está aí na operação, Ilka, né, Ana, Jordana, Maria, todo mundo que está envolvido nessa produção, um conjunto de professores e professoras, e convidar na segunda-feira que vem, é muito provável que a gente tenha 2 horários, tá? A gente deve ter uma mesa que está sendo confirmada, uma mesa extra e a mesa normal das 5 horas. Durante a semana a gente vai divulgar a programação, mas muito provavelmente a gente vai ter, que são as últimas antes de um período de paralisação que a gente vai fazer para dar uma reavaliada um pouco no projeto e voltar com ele depois em agosto. Então, na semana que vem, a gente ainda está por aqui, e aí convida todo mundo aí a participar e divulgar, e se coloca também completamente à disposição para nos espaços que vocês estão criando, para a gente também estar junto, atuando e debatendo, tá bom? Então, passa a palavra aí, um beijo grande, obrigado, gente. Eu que agradeço, Alexandre, João, Jasmine. É uma honra, enfim, é parte do nosso trabalho estar aqui, e não é sacrifício nenhum, é uma das partes boas do nosso trabalho, essa possibilidade aqui de costurando mesmo reflexões e compartilhando, né, assim, essencialmente olhares, né, assim, a gente normalmente sai também com muito aprendizado sobre essa conjuntura quando a gente se coloca à disposição para um espaço como esse. Enfim, acho que a gente tem um trabalho aí muito grande pela frente, então acho que é isso, a gente precisa mesmo encontrar formas de sair fortalecida como indivíduo e como coletiva nesse processo, assim. Estou martelando nessa agenda porque a gente vem acompanhando, assim, muitas amigas e muitos amigos adoecendo mesmo, assim, nesse processo. E eu acho que já foi o tempo em que a gente não podia falar sobre saúde mental, né? Assim, sobre cuidado e sobre, enfim,
Então, só para voltar nisso, porque eu acho que essa é uma coisa que a gente tem tentado pautar muito institucionalmente também, de vez em quando a gente dá umas meditadas juntos e tenta meio que se fortalecer, porque a conjuntura, ela é, sei lá, ela é uma das piores possíveis, realmente, né, assim. Então, acho que é só realmente a gente construindo estratégias de enfrentamento que passem também e muito pelo nosso cuidado individual, né, assim. Então, acho que é nisso que eu acredito. Enfim, acho que é isso, gente. Tem muito trabalho para fazer. Aqui tem bastante energia para fazer, né? Assim, o observatório segue à disposição. A gente está aí criando muitas possibilidades de refletir sobre o agora e também de propor esse agora. E vai ser sempre uma honra e um privilégio poder trocar com a FRJ e com vocês todos. Obrigado, Isabela. Ana, vamos lá. Gente, quero agradecer mais uma vez a honra de estar aqui, representando, né, o corpo estudantil do IFRJ, que, enfim, quando eu comecei a universidade, eu já trabalhava na produção cultural, então eu fiz uma pesquisa sobre o curso de graduação que tinha mais a ver com a minha linha de trabalho, então também é uma escolha individual e de afetividade e pessoal, eu ser estudante do IFRJ. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, pessoas para mim que são referência, né? Vários professores estavam aqui acompanhando o debate, ou profissionais da cultura que eu admiro muito, que estão trocando junto comigo na universidade, como a Jordana, que está aqui presente, e outros tantos que têm construído coisas essenciais para o que a gente pensa, o que a gente reflete na Arena de Scroll, no Observatório de Favelas e também na universidade. Então, eu agradeço a presença de todo mundo por terem dedicado um pouquinho do seu tempo para estar aqui ouvindo o que a gente fala e colocar isso no nível de importância mesmo. Para uma mulher de 36 anos como eu, que tem a história que eu tenho de vida, que desde os 8 anos de idade acompanhou ações de movimentos sociais junto com a minha mãe, com a minha família, tá num lugar desse, ser ouvida sobre o que eu faço, sobre o que eu penso, isso para mim é muito, 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 muito importante. E do lado de pessoas que estão construindo tantas coisas para um mundo melhor, como é o caso do professor Alexandre, como é o caso da Isabela. Eu realmente me sinto muito honrada de estar aqui. Mais uma vez, agradeço o convite do Centro Acadêmico, parabenizo pelo excelente trabalho que eles têm feito. Eu adoro morder a língua por bons motivos, então vou parabenizar aqui o Centro Acadêmico, que está fazendo um ótimo trabalho. E é isso, sempre que vocês precisarem, eu podendo, estarei à disposição. Viva a Universidade Pública! Obrigado, Viva! Gente. Obrigado, viva! Pública gratuita, de qualidade, né? E comprometida, né? Eu acho que isso é fundamental. Obrigado, gente. Um grande beijo para vocês. A gente se vê, então, no Corre, e a gente se vê na semana que vem aqui no projeto também, como eu falei, provavelmente em 2 horários diferentes, com 2 mesas aí. Um grande beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, gente.